Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 12. O tropel aproximava-se, e como o caminho era estreito, encostei-me à barreira para deixar passar o cavalo. Enquanto aguardava que ele aparecesse, recordei as histórias de Bessie, uma que se referia a um espírito do norte da Inglaterra, que, transformado em cavalo, burro ou enorme cão, percorria os caminhos solitários e surpreendia os viajantes atrasados, como aquele cavalo que me surpreendia a mim. Chamava-se Guy Trash. Já estava muito perto, mas ainda não o via, quando, de súbito, ouvi um restolhar nos arbustos que ladeavam a estrada e, por entre as aveleiras, um cão surgiu, um cão preto e branco, corpulento como um leão, pelagem basta e cabeça enorme. Exatamente como Guy Trash, que Bessie me descrevia. Passou por mim tranquilamente, sem parar, lançando-me um olhar que não parecia de cão, mas que não me causou surpresa. O cavalo vinha atrás, um animal corpulento, montado por um homem, fato que varreu logo as minhas suspeitas. Ninguém conseguiria montar o Guy Trash. Andava sempre sozinho e os duendes, na minha fraca opinião, podiam abrigar-se na carcaça muda dos animais, mas nunca na prosaica forma humana. Era, talvez, um viajante que se dirigia a Millcote. Quando ele passou, prossegui o meu caminho, mas mal tinha dado alguns passos, o ruído de uma queda, seguido por uma exclamação. Valha-me Deus! Que hei de fazer agora? Obrigaram-me a parar. O cavalo escorregara na camada de neve e caíra, arrastando o cavaleiro. O cão correu para o dono e, vendo-o em dificuldades e ouvindo o cavalo relinchar, começou a ladrar, acordando os ecos dos campos adormecidos. Andou em volta do grupo e depois correu para mim. Era tudo quanto podia fazer, visto não ter à mão outro socorro. Respondi ao apelo e aproximei-me do viajante, que já começara a libertar-se dos estribos. Os seus esforços demonstravam tal vigor que logo calculei não ter ele sofrido muito. Mesmo assim, perguntei, está ferido? Pareceu-me ouvir uma praga, mas não fiquei muito certa. Fosse o que fosse, resmungava qualquer coisa, que o não deixou responder imediatamente. Posso auxiliá-lo? Insisti. Antes de mais nada, afaste-se um pouco, respondeu, erguendo-se nos joelhos e pondo-se depois de pé. Obedeci, tanto mais que uma série de relinchos, de bater de ferraduras e de ladridos me incitaram a fazê-lo. No entanto, não queria afastar-me definitivamente sem ver o que se tratava. Tudo acabou bem. O cavalo conseguiu pôr-se de pé e o cão foi intimado a calar-se com um cala-te palot. O viajante, curvado, apalpava o pé e a perna para verificar se não tinha nada partido. Aparentemente, doíam-lhe porque, cocheando, foi até à barreira e sentou-se. Sentia-me com disposições para ser útil, ou, pelo menos, para ser amável, e de novo me aproximei dele. Se o senhor está ferido e precisa de quem o socorra, posso ir chamar alguém em Thornfield Hall, ou a Hay. Obrigado. Isso vai indo. Não tenho nada partido. Acho que é um entorse. Levantou-se e tentou andar, fato que o obrigou a soltar um ai involuntário. Uns restos de dia pairavam ainda no céu, e a lua tornava-se mais brilhante, e assim pude ver bem o viajante. Era alto, forte, e estava embrulhado num capote com gola de pele e fechos de metal. O rosto severo, de expressão grave, a testa franzida e sobrancelhas carregadas exprimiam a cólera de alguém que vê os seus projetos contrariados.
Não se podia chamar um rapaz, mas não era velho. Devia ter os seus 35 anos, talvez. Não me senti intimidada com a sua presença. Se fosse novo e atraente, nunca me teria atrevido a oferecer-lhe os meus préstimos sem ele os solicitar. De resto, nunca tinha falado com rapazes, nem mesmo vira nenhum. Fazia da mocidade, da beleza, da elegância e da sedução masculinas uma ideia muito minha, o que não me impedia de as apreciar. Mas, se me tivesse encontrado, de repente, diante de um homem que consubstanciasse todas essas qualidades, saberia imediatamente, também, que ele não poderia sentir-se atraído para mim e fugiria dele como se foge de um incêndio, do raio ou de qualquer outra coisa que brilha, mas que nos fere. Mesmo se o viajante me tivesse sorrido, se me respondesse com amabilidade quando lhe dirigia a palavra, se tivesse recusado meu auxílio com bons modos, tê-lo-ia abandonado ao seu destino e seguido o meu caminho, sem insistir. Mas o seu aspecto rude pôs-me à vontade, e quando me indicou com a mão que me fosse embora, fiquei declarando: não posso deixá-lo neste caminho isolado, sem saber se está capaz de montar a cavalo. Olhou para mim com maior atenção do que eu tinha feito até ali. Parece-me que já são horas de Amis voltar para casa, se mora perto. De onde vem? Lá de baixo. Não tenho medo de andar por fora com este luar. Caso queira, irei a rei, com prazer, pedir socorro para si, tanto mais que sou obrigada a ir lá para pôr uma carta no correio. Disse que mora lá embaixo? Naquela casa com ameias? Designava Thornfield, que o luar banhava, acentuando-lhe os contornos e fazendo-o sobressair sobre o fundo do arvoredo que, por contraste, não era mais do que uma massa de sombra, destacando-se no poente luminoso. Exatamente. A quem pertence a casa? A Mr. Rochester. Conhece-o? Nunca ouvi. Neste caso, não mora lá. Não vive, de fato. E onde vive? Não sei. Não é criada da casa, com certeza. É... Calou-se examinando o meu trajo, que, como de costume, era o mais simples. Casaco de fazenda preta. Chapéu de feltro que uma criada de quarto desdenharia. Como não descobrisse a minha condição, auxiliei-o. Sou a preceptora. É verdade, a preceptora, exclamou. Diabos me levem, se me lembrava. A preceptora. De novo me submeteu a demorado exame do olhar penetrante. Depois tentou levantar-se outra vez, o que lhe provocou novas dores. Não quero que vá pedir socorro, declarou-me. Se quiser, pode auxiliar-me. Não tem um chapéu de chuva ou uma bengala? Não tenho. Então veja se consegue trazer meu cavalo. Tem medo? Teria medo se estivesse sozinha, mas, como ele me pedia, tentei satisfazê-lo. Pousei o regalo no chão, aproximei-me do cavalo, que era enorme, e tentei pegar-lhe na rédea. O animal, porém, era fogoso e não consentia que lhe chegasse à cabeça. Repeti tentativa sobre tentativa, mas em vão. E, ao vê-lo escarvar o chão, tremia com medo de que me pisasse. Entretanto, o viajante observava-me e começou a rir. Já vejo, comentou, que será difícil a montanha vir ter com Maomé, de sorte que não pode fazer mais do que auxiliar Maomé a ir ter com a montanha. Chegue aqui, faça o favor. Obedeci. Desculpe, mas não tenho outro remédio. Dizendo isto, pousou-me a mão no ombro e, cocheando, aproximou-se do cavalo. Logo que agarrou as rédeas, o animal sossegou, e ele saltou para a sela, fazendo um trejeito doloroso por causa da entorse. Agora, pediu, procure meu chicote. Deve ter caído perto da sebe. Não me foi difícil encontrá-lo.
Obrigado. Trate de ir deitar a carta em rei e volte o mais depressa possível. Cravou as esporas nas ilhargas do cavalo, que se empinou e depois, num salto, partiu a galope. O cão precipitou-se atrás e os três desapareceram. Como o vento furioso em turbilhão arranca a urze da charneca e a leva para longe. Apanhei o regalo e segui o meu caminho. Para mim, o incidente estava encerrado. Trouxera uma diversão à minha vida monótona. Não passava de um incidente trivial e transitório, mas tinha visto um rosto estranho. Um rosto que era como um retrato novo introduzido na galeria da minha memória. Um rosto muito diferente daqueles que vira até então. Primeiro, por ser de homem. Segundo, por ser enérgico e severo. Ainda pensava nele quando cheguei a Rei. Vi-o na minha frente quando regressei e passei junto da barreira. Confesso até que parei um instante, talvez na esperança que o trote do cavalo de novo se fizesse ouvir e que um cavaleiro, embrulhado no seu capote, com o cão atrás, aparecesse na volta da estrada. Não vi mais do que a sebe, um salgueiro, cujos troncos descarnados se erguiam para o céu, e só o sopro ligeiro do vento que baluiçava as árvores, perto de Thornfield, me chegou aos ouvidos. Quando meu olhar se fixou na casa, vi luz numa das janelas e, lembrando-me de que era tarde, apressei o passo. Não me sorria a ideia de voltar para Thornfield. Seria regressar ao marasmo, atravessar o vestíbulo escuro, subir a escada, entrar no meu quarto solitário e, mais tarde, passar a comprida noite de inverno na salinha de Mrs. Fairfax. E tudo isso destruiria a ligeira sensação de liberdade provocada pelo passeio. Ia estender os pulsos às algemas de uma vida uniforme e calma, de uma vida cujas vantagens, segurança e comodidades eu não era digna de apreciar. Se naquele instante se me proporcionasse uma existência de luta, de incerteza e de privações, teria aceitado e aprenderia à minha custa, numa experiência brutal e amarga, a desejar ardentemente essa mesma calma que desprezava agora. Demorei-me no jardim, passeei pelo relvado. As portas estavam fechadas e não me deixavam ver o que se passava em casa. O meu olhar e o meu espírito sentiam-se atraídos para longe daquela fachada cinzenta, sem luz, e erguiam-se para o céu transparente e puro, onde a lua traçava sua trajetória luminosa, afastando-se dos cumes sombrios onde nascera, deixando-os cada vez mais baixo e mais longe e avançando para o zênite, onde as trevas pareciam adensar-se numa profundidade incomensurável. As estrelas brilhantes que formavam cortejo à sua volta faziam-me palpitar o coração e pulsar o sangue nas veias. O vestíbulo não estava escuro, como habitualmente, mas não era o lampadário de bronze que o iluminava espalhando branda claridade, que atingia os primeiros degraus da escada. Essa claridade avermelhada vinha da casa de jantar, cuja porta estava aberta de par em par, deixando ver a lenha a arder no fogão. O clarão do lume rebrilhava nas grades, fazia resplandecer os móveis polidos e acentuava o tom rubro dos reposteiros, num conjunto o mais agradável possível. Junto do fogão, entrevi um grupo, mas não consegui ver quem era. Ouvi apenas o alegre ruído de vozes, entre as quais julguei reconhecer a Diadela, e depois fecharam a porta. Entrei na sala de Mrs. Fairfax. O fogão estava aceso, mas não havia luz nem via governanta. Em seu lugar, deitado diante do lume, no tapete, estava enorme cão preto e branco, muito parecido com o Guy Trash que eu encontrara. Era tão semelhante que não pude deixar de exclamar: "Pilot!" O animal levantou-se, aproximou-se de mim e começou a farejar. Afaguei-o e ele agitou a cauda. Mesmo assim, não estava muito tranquila, porque era um animal estranho, e eu não sabia como tinha vindo ali parar.
Toquei a campainha para chamar a criada e pedir luz, e, ao mesmo tempo, saber quem era o visitante. De quem é este cão? Veio com o senhor, com Mr. Rochester, que acaba de chegar. Mrs. Fairfax está ao pé dele? Está, e Miss Adela também. Estão na sala de jantar, e o John foi chamar o médico porque o senhor sofreu um desastre. O cavalo escorregou, o patrão caiu e torceu um pé. Foi no caminho de Rei que o caso se deu. Exatamente, na descida, o cavalo escorregou na neve. Bem, traga-me luz, por favor, Lia. Quando a criada voltou com a luz, Mrs. Fairfax acompanhava-a. Repetiu-me o que eu já sabia muito bem, acrescentando que Mr. Carter, o médico, estava a examinar o pé de Mr. Rochester. Depois, enquanto ela ia dar as suas ordens para o chá, eu subi ao quarto para tirar o casaco e o chapéu.